Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Clínica Progin. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula, que é acupunturista, pediatra lá da Clínica Progin. Fábio, e acho que antes de iniciar, eu queria dizer a todos o porquê que a gente escolheu ter uma acupunturista no consultório, na Clínica Progin. Assim, principalmente surgiu a necessidade por conta dos tratamentos de fertilização, porque melhora muito as taxas de sucesso. Mas depois, com o tempo, a gente foi vendo outras necessidades. Então, mulher jovem, endometriose, mulheres na menopausa, gestantes também que têm muita dor. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Então, todas as indicações de uma acupuntura ao longo aí da vida da mulher. Muito bem-vinda, Ana Paula. Então, vamos começar a conversar. Vamos começar. Ana, se quiser se apresentar um pouquinho para a gente, para o pessoal que está assistindo. Eu sou Ana Paula, sou médica pediatra e acupunturista. E agora trabalhando com vocês na Progin, a gente está podendo atuar bastante no tratamento dessas mulheres assim, nas diferentes fases de vida e com suas peculiaridades, né, de cada fase. Legal. Vamos iniciar, então, pensando aí numa adolescente, né? Numa indicação aí, por exemplo, de uma acupuntura numa adolescente. A gente sabe que adolescente não tem muita questão de tomar remédio, elas não gostam. Você manda tomar todo dia, não lembra, ou às vezes não quer. Então, às vezes a mãe não gosta de ficar dando muita medicação para criança, né? 12, 13, 14 anos. E tem cólica, tem fluxo menstrual aumentado, TPM. Diz pra gente, assim, a gente consegue tratar isso de uma forma, diminuindo ou não usando medicação, então com acupuntura? A acupuntura ajuda bastante, né? Bem esse foco, né? Evitar o uso de medicação sempre que possível. Então, a gente vai evitar controlar um pouco mais essa TPM, deixar ela menos intensa, dar um equilíbrio mental maior, né? E as cólicas, que elas costumam reclamar muito mais do que até as mulheres adultas, né? Porque estão conhecendo o próprio corpo, né? Então, dá para tratar bastante aí as cólicas, as irregularidades menstruais, também podem ser abordadas, né? E principalmente acalmar, às vezes, o mental dessa menina que está passando por uma avalanche de hormônios aí Não na está puberdade. entendendo, né, o que está acontecendo, porque é tudo Exatamente. uma novidade, né? E nem sempre precisa ser por agulhamento, né? Porque tem crianças, adolescentes que têm muito receio, né, do agulhamento, né? Pode ser abordado através de auriculoterapia, né? Que a gente usa os pontos na orelha. Então, Sim. aquela menina que tem mais receio, acha que vai doer, às vezes não tem um entendimento muito grande, a gente pode começar com a auriculoterapia para ela conseguir ficar mais tranquila e a partir daí, talvez, ou não, né? Vai depender de cada caso, fazer o agulhamento. Ana, e você acha que tem alguma coisa, você falou da irregularidade menstrual, mas essas meninas que chegam no consultório nessa fase, normalmente elas têm também associado aquela síndrome do ovário policístico, que Uhum. acaba cursando com a menorréia. E a gente, além das orientações que a gente dá nutricionais, de redução de insulina, redução do consumo de carboidrato, atividade física, a acupuntura, você tem associado isso para um melhor controle hormonal delas? Sim, sim, perfeitamente. Dá para ajudar tanto no eixo hormonal, né, na produção mais regularizada dos hormônios, e isso vai fazer com que tenha menos sintomas, resultados de irregularidade, esse fluxo às vezes muito grande, que é muito desconfortável, principalmente para as meninas, né? Ajuda a regular o ciclo também, Sim, né? É. ajuda sim. E você falou aí uma coisa que eu estava pensando, você falou dos pontos, né? Então, assim, de repente fazer na aurícula. Então, não necessariamente a gente usa os pontos, porque às vezes muito é aquela ideia, né? Então, ela tá com cólica, a gente vai agulhar a barriga. Uhum. Ou vai, sei lá, botar sementes na barriga. Isso não tem nada a ver. O ponto não é exatamente naquele lugar em que a gente quer tratar. Não, a gente tem ponto de acupuntura no corpo inteirinho, né? Ah. Desde a ponta da cabeça até os pontos dos pés, né? E é como Então, se fosse uma raiz nervosa, algo assim que. são meridianos, Ah. são os meridianos que carregam o Qi, né? E a cada ponto de acupuntura tem liberação de neurotransmissor. Então a gente vai abordar em determinados pontos de acordo com o diagnóstico. Por isso que é importante ser feito por médico, né? Porque a gente faz a anamnese, a gente tem um diagnóstico e a partir daí a gente sugere um tratamento.
né? Interessante. A gente propõe um tratamento baseado em algum número de sessões, né? E a partir daí a gente vai tratando. Então, como você deu esse exemplo, né? Assim como a pessoa é comum, eu tô com dor nas costas. Mas doutora, você não vai me agulhar as costas? Né? Às vezes a gente agulha as costas, às vezes a gente não agulha as costas, né? A gente pode tratar sem uma lesão no local, né? Então, às vezes a pessoa quebrou o braço. A gente pode agulhar o local, pode agulhar no outro braço, né? Ou a gente Interessante. usa outro ponto, que Uhum. também vai conseguir Né, ajudar mas naquela existe dor. também, você tá com dor em um local e agulhar esse local para estímulo. Também. A gente pode tratar localmente ou à Uhum. distância, né? Então, por exemplo, gestante, a gente evita agulhar no abdômen, né? Muito mais pela sensibilidade da mulher, né? Mais desconfortável a gestante. Medo também, né? Né? Às Vai vezes até agulhar, Vai vai chegar até o romper a bebê. bolsa, né? Exatamente. A gente tem essas preocupações, né? Uhum. Então, não tem motivo, a gente não precisa agulhar o abdômen numa gestante, por exemplo. Tá. Então, a gente pode fugir, né? Você tem um machucado, né? Às vezes a pessoa sofreu uma lesão ali da pele e a gente quer usar ali aquela região. Não, pode usar outras que a gente vai ter um resultado semelhante. Sem problema nenhum. Interessante. Eu vou até dar um depoimento pessoal, né? Que eu nunca tinha feito acupuntura, né? Então, eu fiz com você, né? E achei muito interessante a forma que você começa a abordagem, né? Porque, nossa, o que você tem? Tenho dor nas costas. Tá bom, então deita aí que eu vou agulhar. E não é isso, né? Você faz uma anamnese, tenta identificar vários outros fatores que podem ter levado a essa dor, né? Uhum. E aí a gente tem aqueles diagnósticos, né, da acupuntura, o problema é baço pâncreas, é fígado. E isso daí, Ana, toda vez que eu for lá, isso vai mudar o diagnóstico? O meu problema vai ser outro pela minha queixa? Geralmente o paciente ele tem algumas características que a gente já associa que podem vir como sintomatologia, Aham. né? Então tem algumas associações já de base do paciente e que eles podem exacerbar ou não, né? E aí manifesta de uma forma Uhum. um sintoma, né? Mas ele pode mudar sim, não necessariamente que é uma coisa fixa, né? Então a gente tem umas queixas, por exemplo, né? Dando esse exemplo que você deu, né? Uma queixa de baço pâncreas, né? Não necessariamente que na medicina ocidental e oriental a gente não fala que a gente tem um problema no baço ou um problema no Uhum. pâncreas. É a associação que a gente faz com a medicina oriental, né? Então, isso está associado com baço pâncreas, mas em uma outra situação você pode vir com uma outra queixa que não está relacionada É com isso. o inicial. Eu E a pergunto gente trata da mesma maneira. porque é um próximo assunto que a gente ia entrar, na história das gestantes, né? Essas mulheres que engravidam, e a acupuntura é muito interessante, mas assim, provavelmente cada vez que ela for passar em consulta, ela tá com um sintoma, né? Uhum. Porque A gestação no vai começo ela mudando. tá com uma náusea, Isso. mais pro meio ela tá com uma ciatalgia. Uhum. Como é que você trabalha isso? Você vai muito pela queixa dela? A gestante tem mais peculiaridades, né? Porque no geral a gente tem uma ideia do que acontece em cada trimestre. A gente sabe, tem a prever que isso vai acontecer, né? Mas algumas gestantes têm uma predisposição maior para algumas queixas, Uhum. né? Assim como vocês veem, né? Quantas enjoam, quantas têm dor Não nas é uma regra, costas. né? Não é uma regra. Tem algumas que às vezes a gente fala, nossa, essa gestante não tem queixa nenhuma, né? E vai muito bem. Então, essas que têm algumas predisposições, a gente já espera que vai acontecer algumas coisas com ela no decorrer da gestação. Então, na acupuntura a gente vai evitando que esses sintomas sejam muito exacerbados. Então, por isso que é comum algumas mulheres que já estavam em tratamento antes de engravidar passarem por uma gestação muito mais tranquila, né? Já estava fazendo acupuntura, então ela não enjoa no começo Mas da ela estava tratando gestação. não o enjoo, ela estava tratando o equilíbrio dela. Exatamente, ela podia ter outras queixas, né? E a gente trata sempre no geral, né? Para o bem-estar da paciente. Por exemplo, você pode não ter nenhuma queixa. Eu quero fazer acupuntura, né? Pode fazer acupuntura. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, né? Fala assim, eu tô ótimo, eu tenho um pouco de prisão de ventre. Uhum. Dá para melhorar? Dá. A pessoa não iria até o médico para pedir um remédio para isso, né? A gente pode E ajudar. essa frequência que essa paciente vai,
enquanto ela tiver o sintoma e depois ela vai espaçando? Como é que funciona? Sim, geralmente a gente propõe um tempo de tratamento de mais ou menos umas 6 a 8 semanas. Sessões, seria uma vez por Isso, semana. E a partir daí, a ideia é que os sintomas se resolvam, né? Tá. Ou vai espaçando. Vai depender do que o paciente tem de diagnóstico ou não. Então, alguns diagnósticos fazem com que a gente tenha que tratar o paciente por bastante tempo, né? E outros, a gente sabe que é uma queixa muito pontual, né? Uhum. E trata, às vezes, com muito menos tempo. Trata só com poucas sessões, 2, 3 sessões, às vezes a gente resolve o problema. E, Ana, e as gestantes você pode fazer em qualquer fase da gestação. Pode fazer em qualquer fase. E pensando aqui no terceiro trimestre, né, de uma gestação, que a gente acho que deve ser um foco muito grande aí na dor, né, dor nas costas, enfim, mas para trabalho de parto, às vezes a paciente quer um trabalho de parto, a gente consegue induzir um trabalho de parto ou favorecer? Existem alguns protocolos que a gente ajuda a melhorar as chances da mulher entrar em um trabalho de parto, né? Assim como também existem alguns pontos que ajudam a paciente não entrar no trabalho de parto. Ah, tá. Pra Às inibir. vezes, porque ainda está Também pra cedo, inibir. né, para inibir. Sim. E também existem algumas coisas que a gente pode fazer na acupuntura para estimular o bebê mudar de posição. Ah, isso é interessante, né? Às vezes o bebê que está pélvico. Isso, o bebê sentadinho, aí a gente consegue ajudar o bebê a se movimentar mais e ficar na posição Ana, mas você falou, a gente adequada. ajuda, mas assim, não existe nada que prove que uma acupuntura induz o trabalho de parto, ou tem algum trabalho mostrando que de fato dá para usar Sim, a acupuntura como um método de indução. dá para usar como Dá pra método de usar. indução, sim. Tem comprovação científica, Legal. né? Hoje a acupuntura tem muito trabalho científico já nas maiores revistas internacionais e tudo, que realmente já coloca isso em prova. Realmente funciona e a gente pode fazer isso com indicação clínica mesmo. A versão da apresentação fetal, ela quando você faz com a acupuntura, você tem o auxílio do ultrassom ou por ser uma coisa, uma indução, uma versão mais natural, em tese você não precisaria desse Não controle de precisa. vitalidade? Na verdade, a acupuntura ela estimula com que o bebê se movimente mais. Uhum. E aí ele acaba E o virando. bebê acaba Mexendo e ele tem uma chance maior de ficar na posição cefálica, né? Legal. Então a gente estimula, tanto que, por exemplo, quando o bebê é muito grande, que já não tem muito espaço, às vezes ele se movimenta, mas não consegue chegar numa Consegue posição girar, né? adequada, né? E até Mas quantas semanas você pode fazer essa versão? até umas 35, 35, 36. 30. Passou disso também não vai mudar muito. Às vezes quando não tem, se for um bebê menorzinho, às vezes Aham. tá. E assim, imagino que o ideal seria essa gestante fazer acupuntura desde o início, né? Mas suponha que ela não fez, não deu, enfim, não conseguiu fazer. E ela quer um parto normal. Quando que a gente consegue falar, então vamos fazer agora, ainda dá para fazer? Então, assim, se eu mandar ela com 32 semanas, você iniciaria isso quando? Ela começaria a fazer em qualquer fase, mesmo que esteja bem no finalzinho, 36, 37. Dependendo do benefício que a gente está buscando, pode. Tem algumas gestantes que vêm assim, não fizeram acupuntura a gestação inteira e vêm na intenção de induzir trabalho de parto. Uhum. Falar, passei com a doutora Lilian, ela falou que se o bebezinho não virar, a gente vai para cesárea, né? A gente não vai fazer. Tá com quantas semanas? Já tá com 38. Ela falou que a partir de tal dia já vou para maternidade ou para cesárea. Aí eu falei, então vamos até lá Vamos estimular, tentar. né? Vamos estimular e se entrar em trabalho de parto, e aí consegue. E assim, voltando um pouquinho naquela mulher antes, né, de engravidar. Então, aí a gente tem pacientes, né, isso a gente tem no consultório de monte. Então, pacientes com endometriose e que estão às vezes tentando engravidar ou não tentando, enfim. Eu imagino que para endometriose seja um campo muito legal, né, porque a paciente de endometriose tem muita dor, né? ajuda muito. E aí você consegue trabalhar muito essa dor, né, da endometriose? Como é que Sim. funciona? Na endometriose dá para ajudar em diminuição de sangramento, dá para diminuir muito a dor, né? O mental, que geralmente da mulher com endometriose está associado e está muito abalado também, né? Acho que é como causa e consequência. A ansiedade, né, o psicológico. Isso, a ansiedade, a insônia,
né? Então costuma vir um combo de emoções aí nesse processo, né? Principalmente a mulher com endometriose que ainda já está pensando em engravidar, então ela Aí piora, é né? uma carga emocional muito grande. E a acupuntura atua em todas essas áreas. E na infertilidade, aí a gente pode fazer tanto no homem quanto na mulher. Sim, tanto no homem quanto na mulher, Melhora a né? qualidade espermática. Também ajuda, pode ajudar também na resposta da qualidade do esperma, né? E melhorando uma FIV, por exemplo. Otimizar as chances de uma FIV, né? E às vezes até de uma gestação natural, né? Porque se é um caso, às vezes, de uma paciente que tem uma infertilidade sem causa aparente, isso é muito comum, né? Então, às vezes, você investiga e não vem nada. Você não tem nada de problema, você não consegue encontrar. E você não dá um diagnóstico, né? Então, assim, poderia engravidar naturalmente. E aí eu já vi vários casos, assim, que começaram, né, esses tratamentos de acupuntura, enfim, e vários outros chás, enfim, várias outras coisas e conseguiram engravidar. E isso é interessante, né? Porque não precisou nem fazer um tratamento. O emocional, às vezes, Acho que é o dando uma principal, né? acalmada, né? Às vezes é suficiente acho que para os hormônios se regularizarem, aí o ciclo vem melhor. É porque a cobrança da gestação é uma carga muito grande para a mulher, e principalmente para a mulher, porque isso ainda rola, né? Assim, do tipo, não engravidei, a causa é minha, sou eu que sou a culpada. Então, querendo ou não, apesar da gente estar no século que a gente está, isso ainda acontece. Ah, é porque ele já tem outro filho, e eu que não engravido. Então, essa carga acaba acontecendo aí para a mulher, né? Mas ajuda bastante, sim. Acho que a ansiedade de uma forma geral, né? Porque a mulher se cobra muito ao longo da vida dela, né? Então, acho que isso deve ser uma coisa bem legal para trabalhar, né? É isso aí. E na menopausa, acho que é uma coisa legal para a gente falar, né? Hoje tá na moda, né? A gente falar de menopausa, cada vez mais a mulherada tem procurado e às vezes elas acabam chegando pra gente, que eu acho que, assim, quando a mulher tá ali na faixa dos 50 anos, ela já tá mais entendendo o que é menopausa, ela sabe que uma hora vai parar a menstruação, vai ter uma falência ovariana e as consequências disso. Mas eu acho que hoje, o que mais chega no consultório não é essa mulher, é a mulher depois dos 40, que ela tá preocupada Com o envelhecimento. com como ela vai chegar nessa fase. E muitas delas já acham que já estão nessa fase, a gente explica que não é bem isso. Mas acho que então, se a gente pensar em uma divisão de duas etapas aí dessa mulher, nessa fase dos 40 a mais, e depois da menopausa de verdade, o que a gente consegue fazer para controlar melhor essa transição dela? O que eu mais vejo nessas mulheres aí a partir dos 40 é que elas começam a ter algumas falhas até de irregularidade menstrual e imagina, elas procuram vocês, ai, já tô entrando na menopausa. Aí você fala, não, calma, né? Vamos ver o que está acontecendo. E aí, de repente, investiga tudo e fala, nossa, mas ainda tá tudo Tá tudo normal, normal, né? né? E você ainda tá com produção de hormônio. E aí a gente vai ver o mental daquela mulher, que está numa fase sobrecarregada, que está trabalhando muito, tem muitos afazeres, cuidados na casa, está com aquela vida muito intensa e começou a ter falha, né? E aí a acupuntura entra e arredonda tudo, né? E aí as coisas vão se encaixando. Essa é a ideia inicial, né? E aí vai passando o tempo e realmente vai entrando em falência ovariana. Enquanto ela não está em falência ovariana, o mental às vezes é o suficiente para a paciente voltar ao que ela era antes. Agora, mais para frente, em falência ovariana, ela começa a apresentar sintomas mais importantes. Começa a ter os calores, né, principalmente. Começa às vezes a ter uma insônia. Ah, só hoje eu tive um pouco de insônia, mas nunca tive insônia. Tem uns irritabilidade, né? Começa a perder a paciência. E tudo a gente vai achando que hoje foi um dia intenso de trabalho, tô com insônia e tô irritada. Aí no outro dia, tô mais cansada, tô menos ativa, e realmente tá entrando em menopausa, né? E aí a partir desse momento, sim, tem como a acupuntura ajudar, no sentido de deixar essa mulher mais equilibrada, e esses sintomas serem brandos.
Então, aquela mulher que de repente começa a se abanar, né, que tá com aquele Aham. calorão, de repente, tá suando e não tá no ar-condicionado e tá suando, é aquela mulher que é aquela paciente que vai dar certo tratando com Aham. acupuntura, que alivia muito. Às vezes, sem precisar entrar ainda com tanta reposição hormonal, aquela Até mulher, porque nem pode, né? às vezes aquela mulher que não pode, né, que às vezes vocês avaliam e falam, olha, mas você não pode usar É, nada, e aí a gente vai fazer o quê, né? não Aí tem, tem que tratar os sintomas. Aí a gente trata os sintomas. Ou aquela mulher que às vezes vocês estão achando que não, já era para você estar respondendo melhor, mas ainda não tá do jeito que ela Às esperava. vezes tá com hormônio e não tá É, melhorando. E aí vocês já estão, né, começando a falar, nossa, mas já agora já não tá tendo muitas alternativas, né? Ou ela não quer mais usar algum determinado medicamento, tá? A acupuntura dá um a belo ideia que upgrade. a gente acaba tendo, né, da acupuntura, na verdade, então, é uma busca do equilíbrio, né? Acho que através das agulhadas você busca o equilíbrio da paciente e a Uhum, paciente melhora como um todo. Acho que é mais ou menos isso até a ideia, né, da uhum. medicina chinesa, acho que é mais ou menos por aí, não é? A gente voltar ao que a gente era, né? A ideia é essa, né? Tanto o, não é normal a gente ter dor, então a Aham. gente tem que É, auxiliar na dor, né? Não é normal ter insônia, não é normal ter alteração de apetite, uhum, né? Então tudo isso a gente vai fazendo a paciente voltar pro que ela pro era, eixo, né? volta pro eixo, Volta isso pro aí. E eixo. você falou de dor, eu pensei até nas pacientes com câncer, né? Deve ter uma boa resposta, né? tem. Porque a paciente com câncer, ela tem bastante dor também Uhum, da rádio, né? Às vezes da cirurgia que fez, câncer de uhum. mama, enfim, qualquer coisa assim. Tanto para tratamento de dor, né, nos pacientes oncológicos, e também para tratamento, para tratar os efeitos colaterais de Da químio, quimio, né, náusea, né? ajuda bastante. E as pacientes ficam muito sensíveis, né, nessa fase, né? Então tem uma importância grande se conseguir fazer acupuntura nesse período. Ana, as pacientes precisam ter medo da agulha em relação à dor que ela vai ter na agulhada ou não? A agulha, É, as agulhas são estéreis de uso único e elas são finas do tamanho da espessura de um fio de cabelo, tá. né? Você pega um fio de cabelo e os pontos, na maior parte das vezes, não são dolorosos. Tem Uhum. alguns pontos que Isso é são bom. mais sensíveis, né? Lógico, depende também muito de cada pessoa, né? Mas no geral não são dolorosos. Né? Onde dói, às vezes é quando a gente faz alguma estimulação específica, alguma queixa específica que o paciente tem, mas a gente explica também que esse ponto pode ser mais doloroso, né? Mas não precisa ter medo, não. Precisa ter medo. Hoje em dia Eu fiz também, fiz já com ela várias. Não senti nada, mas pra Você mim é tava forte pra super dor. tranquilo. Não senti absolutamente nada. Falei, pode ir. E, e quando você. Mais curiosidade. Quando você agulha alguma região que não seja para analgesia direta, Uhum. e esse ponto dói mais do que dói nas outras pessoas, é um sinal de que esse ponto está muito Doente, bagunçado né? ou não necessariamente? Às Às vezes vezes é sim. isso. Às vezes eu localizo algum ponto pelo quanto o paciente tem dor naquele local, né? Aham, Então, alguns pontos a gente espera que sejam mais dolorosos em algumas pessoas, tá. a depender do diagnóstico, do que você vai tratar. A gente aperta para ajudar a localizar o ponto, falar aqui tá doendo? Tá doendo, ponto. Né? Então, é uma resposta para o médico que está fazendo a sessão de acupuntura, um ponto positivo para a gente saber que aquele ponto está doloroso ou não. E aí pode significar uma doença oriental, né? Da medicina oriental, mas não, ou não. Dá para a gente ajudar no raciocínio de tratamento. Ah. Isso é importante. Né? Então, às vezes, tem motivo para realmente ser aquele um ponto mais doloroso que outros. Ô, Ana, e você falou no começo, você comentou sobre que é importante até o médico fazer acupuntura por conta da anamnese, entender também das doenças Uhum. ocidentais, acho que deve ter muito a ver, né? Então, você entender da doença, uma endometriose, qualquer coisa assim, e poder ter essa correlação. Hoje tem muito profissional, profissional que não é médico fazer acupuntura?
o Conselho Federal de Medicina, ele orienta que se faça somente com médicos, Ah, tá. né? Mas acaba tendo, provavelmente, Nas né? suas áreas específicas, né? Então, alguns profissionais da área da saúde, né, com registro na área de saúde, quando atua na sua própria área, é permitido. Ah, né? tá. Por exemplo, um dentista e faz na área. Isso, faz na área que é da competência do dentista. Sim, isso pode ser feito, sim, né? E porque é feito com diagnóstico, né? Então a gente faz um diagnóstico e sabendo, por exemplo, você deu esse exemplo da endometriose, sabendo a fisiologia da endometriose, saber os sintomas da endometriose, você consegue abordar com a paciente, você já sabe o que ela vai ter de sintomas gerais pela doença que ela já está te dizendo que tem, e a gente consegue abordar outros sintomas que é por nós sermos médicos, né? Vão vir com a doença, enfim. Na consequência da causa. E isso é importante, não só para a gente direcionar o tratamento, e a gente saber o que a gente é possível encontrar de resultado ou não, né? Então, por exemplo, um paciente com uma enxaqueca, a gente sabe o quanto a gente vai ter de resultado. Agora, uma doença que a gente sabe que é muito debilitante ou que tem uma alteração anatômica muito grave, a gente também tem a noção da limitação. Olha, eu sei que até aqui a acupuntura vai conseguir ter uma resposta muito boa. A partir daqui, não existe mais acupuntura que vai resolver, né? Então, o tratamento junto com o tratamento da medicina ocidental, da medicina tradicional, né, que a gente está acostumado. Então, é um tratamento em conjunto. Ana, voltando para o outro extremo da faixa da vida, essas nenezinhos que nasceram, tem muita cólica, tem dificuldade para dormir, existe indicação ou contraindicação de alguma em relação à acupuntura? Dá para fazer alguma coisa para salvar a vida dessas mães? A gente trata a mãe também. Às vezes é melhor, né? Às vezes a mãe está num pico de estresse aí muito grande. Mas dá sim para tratar os bebezinhos, não tem idade para ser Aí não é tratado. agulha, ou é agulha? É mais difícil a gente agulhar um bebezinho porque ele se mexe mais, né? A gente tem mais dificuldade dele não se machucar, Tá. né? Mas a gente pode fazer aurícula, a gente pode fazer só massagem nos pontos de acupuntura, né? Existe laser terapia, a gente pode usar o laser de baixa voltagem para usar nesses bebês. Legal. E tem moxa também, né? Que é um bastão de artemisia que a gente usa aquecendo alguns pontos para ao invés de usar a agulha, a gente usa a mocha. Pra fazer a criança dormir a noite toda. O que tem de mãe no consultório reclamando, ele não dorme, acorda a noite inteira. É o sonho de toda mãe. Ana, queria agradecer a sua presença, acho que foi bem legal esse bate-papo. Não sei se tem alguma consideração final para fazer. Convida o pessoal a te conhecer lá na clínica. Agradeço a participação, o convite, né? Convido vocês a conhecerem a clínica, né? Passar lá comigo e a gente ia conseguir ajudar as mulheres nessa trajetória em qualquer fase da vida. Muito obrigada, Ana. Agradeço demais. Agradeço a todos vocês por terem nos assistido. Segue a gente aqui no Instagram, no YouTube, no podcast no Spotify também. Segue a gente. Obrigada.